Nosso estado. Esse foi na região metropolitana de Salvador, cidade de Lauro de Freitas. Larissa, ela está no local, tem os detalhes para a gente. Larissa, passa para a gente a ficha desse assassino, quem era essa vítima, de que forma a polícia agiu e o que é que aconteceu, a audiência de custódia também. Eu quero tudo desse caso. É com você, Larissa. Isso mesmo, Jéssica. A nossa equipe traz informações, infelizmente, de mais um feminicídio que acontece, só que agora aqui na região metropolitana de Salvador, Lauro de Freitas. Estamos aqui no Cagi. De acordo com informações que já foram apuradas pela nossa própria Polícia Civil, uma mulher identificada como Laina Santana Costa Guedes, de 37 anos, ela acabou morrendo vítima de agressões físicas com uma marreta na noite de ontem, terça-feira, aqui no bairro do Cagi. O principal suspeito aí do crime, o seu companheiro. Ele foi autuado em flagrante e encaminhado para a 27ª Delegacia Territorial, que fica em Itinga. O que é que acontece? No momento aí do crime, depois de cometer o crime, de dar vários golpes de marreta na própria companheira, e dentro da residência estavam as filhas deste casal, inclusive a de 12 anos foi atingida aí pelos golpes de marreta. Ele tentou fugir, viu, Jéssica? Tentou fugir deste residencial aqui, né, que a gente acompanha nas imagens de George Luiz. Há pouco tempo, a perícia foi realizada dentro deste apartamento. Polícia Civil também saiu aqui do local, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Eu vou conversar, inclusive, com o José Carlos, que é perito criminal. José, pode vir aqui, por favor? Muito obrigada por conversar com a nossa equipe. Você saiu agora aqui do apartamento, foi realizada a perícia. O que é que você pode trazer de informações para quem está assistindo o Baianuá? Um caso chocante, mais um feminicídio que acontece. O que é que pode já trazer de detalhes? Né? O que é que você avaliou dentro deste apartamento? Bom dia. A perícia foi solicitada agora no início da manhã pelo plantão metropolitano, né? Tendo em vista ter acontecido uma ação violenta no interior desse apartamento, tipificada como uma tentativa de feminicídio inicialmente, mas que findou, infelizmente, no óbito da vítima. Essa moça que a senhora terminou de citar o nome. No interior do apartamento, a família estava presente, no caso, as filhas, né? Uma delas foi golpeada também, está sendo atendida agora na UPA. E toda a ação aconteceu no final da noite, né? E nesse momento o agressor que foi contido pela população local e entregue à Polícia Militar. Quando da chegada da Polícia Militar, quase de imediato ao fato, foi entregue à Polícia Militar e ele está custodiado agora na Central de Flagrantes Metropolitana, né? E com relação à perícia, estado geral de desalinho da casa, projeções de sangue de todo tipo, gotejamentos, impactos, projeções nas paredes, tendo em vista a violência da ação dele, né? Então essa briga não teria sido em apenas um cômodo da casa, né? Circulou por vários pontos, porque a gente recebeu informações que moradores, né, de outros prédios teriam visto ali na região da varanda esta briga, esse homicídio, mas foi em toda a casa. É porque a casa não é muito grande, né? Então são cômodos simples e próximos. Então sala, quarto, está tudo muito próximo. E como é uma ação que transcorre com movimentações diversas, tentativa de fuga, o agressor vai e volta. Então se estendeu todo o ambiente interno, sala, quartos, cozinha. Tinha uma área, só não foi para o andar superior porque é tipo um mezanino, né? Era o último andar do bloco, então eles têm uma escada e acessam ao mezanino. Não se estendeu para essa área superior, mas todo o ambiente térreo da casa foi atingido, principalmente na varanda, onde se concentrou a ação. Varanda e próxima à sala.
Obrigada, José, pelas informações, pela disponibilidade de conversar com a nossa equipe e trazer mais detalhes. A perícia já foi realizada aqui dentro, né, deste residencial. A gente está no espaço, é um condomínio, que aí quando a gente acessa tem outros residenciais. E foi exatamente aqui, neste local. Obrigada, viu, José? Bom trabalho. Né, o perito saindo agora no momento, porque agora tem os próximos passos aí para o inquérito. Né, as guias, né, foram já, aí as guias de perícia e necrópsias já foram expedidas. Foi realizada agora pela manhã aqui no local. Polícia Civil também já saiu. Então, como o próprio perito informou, uma cena aí chocante, né? Vários cômodos ali da residência, né, com bastante sangue, e esse crime em específico teria se concentrado aí na região da varanda. E a filha, né, do casal, a de 12 anos, também foi atingida com golpes de marreta. O pai acabou atingindo a própria filha de 12 anos com golpes de marreta. A mais nova não foi atingida, como o próprio perito já informou, mas foi uma cena que de fato chocou e assustou até os próprios moradores. Recebemos aí imagens, vídeos de moradores aqui do local que se concentraram ali no momento, presenciaram este homicídio da própria varanda. Então, como são condomínios ali, são apartamentos, blocos muito próximos, dá para ter essa dimensão ali do que estava acontecendo. Então, os moradores começaram a gritar, assustados, presenciando este crime. Ela foi encaminhada para o hospital do subúrbio, mas infelizmente não resistiu aí aos ferimentos, aos golpes de marreta e acabou morrendo. A informação é que ela foi encaminhada para o hospital do subúrbio e agora vai ser realizada a remoção para o Instituto Médico Legal. O principal suspeito, o companheiro da Laina, foi autuado em flagrante, foi preso e encaminhado aí para a 27ª Delegacia Territorial de Itinga. Ele tentou fugir depois de cometer o crime, depois, né, de dar vários golpes de marreta na companheira e também atingir a própria filha. Ele tentou fugir e os moradores presenciaram essa cena, acabaram contendo este homem, chamando aí a polícia. Agora ele vai passar, né, Jéssica, pela audiência de custódia. E vai ficar a expectativa, será que ele vai seguir para a prisão preventiva ou se vai ser liberado, se vai responder aí a liberdade? A gente espera que não, porque é um crime aí brutal, que choca o porquê ele fez isso, por que ele cometeu este crime. Porque ontem à noite, será que estava acontecendo ali uma briga entre o casal? O que foi que aconteceu? De fato, tudo precisa ser apurado aí pela nossa Polícia Civil, pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Mas neste momento ali da briga, ele chegou na noite de ontem por volta de 11 horas e começou a dar vários golpes de marreta na própria companheira, na própria esposa. Ela não resistiu, bastante machucada, até como o perito criminal informou, muito sangue no chão, nas paredes. Então imagina que cena chocante. Mais um feminicídio que infelizmente a gente precisa relatar aqui no Bahia no Ar. Quantas mulheres todos os dias sofrem tentativa de feminicídio e também acabam morrendo, não só na capital baiana, região aqui de Lauro de Freitas, região metropolitana, mas também em todo o estado da Bahia. Infelizmente a gente começa esta quarta-feira trazendo mais um caso que choca pela sua crueldade, né? Quantos golpes este homem não deve ter desferido contra esta mulher? Uma mulher de 37 anos e os filhos estavam dentro da residência, viram toda esta cena. Imagina a cabeça desta adolescente, desta criança de 12 anos e da pequena que presenciaram toda essa cena, toda essa barbaridade, essa crueldade. A de 12 anos, inclusive, que foi atingida. A outra pequena vão precisar de suporte aí. Vão precisar de um suporte de um especialista, de um psicólogo, depois de tudo que aconteceu. Foi exatamente aqui, a gente acompanhou a saída da perícia, do perito criminal, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O suspeito está custodiado na 27ª Delegacia Territorial de Itinga e ao longo de toda a programação da Record Bahia, a gente vai trazer mais detalhes de mais um feminicídio que acontece, mas agora aqui na região metropolitana de Salvador, no bairro do Cagi. Eu volto com você no estúdio, Jéssica, qualquer coisa pode me acionar. Larissa, eu quero trazer agora para o nosso telespectador um pouco do que a doutora Sara Gama, promotora de justiça, extremamente engajada na proteção das nossas mulheres, ela me disse numa entrevista
na Rádio Sociedade. A gente está no Agosto Lilás, que é o mês de combate à violência contra a mulher. E nessa entrevista lá no Conexão, a doutora Sara Gama me disse que uma medida protetiva, ela deve sair em 48 horas no máximo. No nosso estado da Bahia, a medida protetiva, ela sai em 16 dias. Em 16 dias, a mulher já morreu. E a Casa da Mulher Brasileira, em pouco mais de 1 ano e meio de criação, já teve registro de mais de 20 mil casos de agressão. A Casa da Mulher Brasileira, uma estrutura novíssima. 1 ano e meio, 20 mil casos de agressão contra as mulheres. Isso mostra como o nosso estado da Bahia é um dos mais perigosos para as mulheres viverem. E eu fico pensando o que há de acontecer com a filha desse casal, que tem agora a mãe morta e o pai preso. Quero saber qual entendimento a justiça vai ter a respeito da manutenção da prisão dele. Eu espero que ele não saia pela porta da frente da delegacia nessa audiência de custódia, porque da mesma forma que ela perdeu a vida de uma forma bárbara e planejada, ele não merece poder viver aqui do lado de fora como se nada tivesse acontecido. Saiu um dado do Instituto Fogo Cruzado com os números de feminicídio e aumentou em 45% em 2025 os casos de feminicídio. Imagine, 29 mulheres baleadas, 76% não sobreviveram. Mulheres vítimas da violência, violência que está ao nosso lado, acontece no condomínio que a gente vive, acontece com a nossa vizinha, com a nossa colega de trabalho. E é uma causa que toda a sociedade precisa combater, seja você mulher, seja você homem. Uma mudança cultural muito forte que a gente precisa fazer, além de lei. E por que os bandidos estão matando? Por que a lei Maria da Penha, ela não está intimidando os bandidos? Esse é o questionamento que eu busco responder. Por que uma lei tão dura, que fecha o cerco, ela não é capaz de intimidar quem comete essas atrocidades contra as nossas mulheres? Não podemos esquecer dos 3 homicídios que aconteceram em Ilhéus e continuam sendo investigados. Podem ser 3 feminicídios também. Mulheres mortas pela simples condição de serem mulheres. E agora esse caso de Lauro de Freitas, para a gente começar a quarta-feira com uma profunda reflexão a respeito disso. Em 48 horas deve ser expedida uma medida protetiva. Na Bahia, demora 16 dias. Por quê? Por que a Casa da Mulher Brasileira, em pouco mais de 1 ano e meio de fundação, tem mais de 20 mil casos de agressão registrados, sem contar os casos subnotificados? As mulheres que não têm coragem de denunciar, que têm suas vozes caladas, porque se denunciarem, elas sabem que o agressor pode fazer barbaridades ainda piores contra elas. Às vezes a mulher, ela tem um filho com o agressor, como é o caso dessa vítima, e ela fica com medo de se separar. Meu Deus do céu, meu filho vai crescer agora num ambiente de pais separados, não posso largar. Ou então é dependente financeira desse agressor, ela não trabalha porque ele já tirou a vida toda dessa mulher, já tirou toda a liberdade. É duro, mas a gente está fazendo o nosso papel aqui, que é lutar pelos direitos das nossas mulheres. Larissa, a gente vai seguir acompanhando, viu, esse caso. O Balanço Geral pode entrar com atualizações. Vamos ver quando é que essa audiência de custódia vai acontecer, se hoje ou amanhã. A gente sabe que nem sempre é de imediato, mas a gente não vai desgrudar desse caso daí. Vamos seguir acompanhando passo a passo dos desdobramentos. Larissa, eu vi as imagens aqui e, sinceramente, me deu uma aflição, sabe? A forma como tudo aconteceu. A gente não vai mostrar todas as imagens, claro, porque não é nem horário para isso, não é o nosso perfil mostrar isso. E essa imagem é ele tentando fugir, sabe? Agora tem informações de vizinhos, informações novas surgindo a todo tempo que você está colhendo aí no local. Então conta pra gente, Larissa, o que estava acontecendo antes desse crime? Isso mesmo, Jéssica, a nossa equipe volta aqui do bairro do Cagi, trazendo informações sobre esse feminicídio que aconteceu na noite de ontem, exatamente neste residencial que fica aqui no local. Infelizmente, a Laina Santana Costa Guedes, de 37 anos, não resistiu a vários golpes de marreta. O próprio companheiro dela, que teria desferido vários golpes. Isto foi gravado, inclusive, por moradores. Os moradores presenciaram toda esta cena. Como você já destacou, a gente não vai mostrar a imagem do momento aí da tentativa de feminicídio, que infelizmente acabou com a morte da Laina, porque ela foi encaminhada para o hospital de Cajazeiras, mas não resistiu aí à gravidade dos ferimentos. Ele tentou fugir
depois aí de cometer esta barbaridade, mas os moradores presenciando ali a situação conteram, chamaram a polícia militar e ele foi preso em flagrante, está na 27ª Delegacia Territorial de Itinga. Eu estou aqui ao lado do Gabriel, que filmou todo o momento e viu a cena, viu toda essa cena. O que a gente pode já trazer de informações? É um casal, viu, Jéssica, que você que acompanha o Bahia no Ar, que é mais reservado. Morava aqui a Laina, o companheiro e as duas filhas. Neste exato momento, o Gabriel estava me contando, era a hora que a Laina saía para levar as crianças para a escola. Mas hoje isso não vai acontecer porque ela acabou morrendo e o próprio companheiro foi o autor aí do crime. Gabriel, você filmou o que aconteceu ontem à noite. Fundamental aquela sua imagem, até para provar que foi ele que cometeu o crime. Mas o que é que você pode trazer de informações para a gente? O que é que você sabe do casal? Conta mais detalhes. Pouca gente sabe sobre esse casal. Não era um casal que descia muito. Acredito que por ele ser o tipo de marido tóxico, né? Eles ficavam bem em casa. Um dos horários que ela era vista pela rua era esse horário mesmo, que ela estava levando as filhas para a escola. E a briga toda começou, eles estavam ouvindo o som em casa, aparentemente ele estava bêbado, sentindo um cheiro de bebida nele. Ele tentou pular. Ele só não foi linchado por causa dos policiais que moram aqui, porque chegaram no momento com a arma para conter ele e tal, caso ele tentasse fugir depois que ele pulou o quarto andar. Ele foi escalando, ele estava lá no quarto andar e foi descendo pro terceiro, segundo. No primeiro ele bateu as costas e caiu. O povo deu alguns chutes e tal, mas o policial chegou depois e impediu que a população linchasse ele, mas a irmã mais velha até tentou defender, mas ele empurrou, acabou ferindo a irmã mais velha também. A irmã mais velha tentou salvar a vida da mãe, não conseguiu. E o infeliz conseguiu se sair, entre aspas, mas a justiça sempre chega, né? Espera que a justiça seja feita. Vocês acham também ali no momento que ele foi contido, policiais moram aqui no local, ajudaram ali na hora também para que ele não fugisse. Vocês acham que ele estava ingerindo drogas no momento ali da briga, né? Porque aparentemente eles estavam curtindo, estavam em casa ouvindo música, pode ter acontecido uma briga, vocês começaram a ouvir os gritos e aí você foi até a varanda e presenciou toda a cena. Eu estava descendo para tomar um chá na área da piscina, que era o horário que eu ia dormir. Eu ia tomar um chá e usar um pouco do celular, aproveitar o sinal que lá é melhor. E aí eu comecei a ouvir uma gritaria de criança, adolescente, gritando: socorro, socorro, alguém chama a polícia, para pai, para. E ele não parava. Aí a mulher foi para a varanda para todo mundo ver a cena. E foi aí que ele começou a dar marteladas na cabeça dela. Ele já estava agredindo ela, na verdade, com socos, antes do martelo. O martelo ele pegou depois para matar mesmo, porque a mulher já tinha apanhado e as meninas já tinham tentado defender. Só que as filhas não conseguiram e ele acertou mais na cabeça dela. Uma cena chocante para vocês, né, que presenciaram, tentaram. Você disse, poxa, eu queria até ajudar, mas eu fiquei com medo também, não sabia da reação dele, ele estava agressivo. Tudo que eu pude fazer foi gritar, empurra, porque ele achou que fosse um Homem-Aranha na hora. Ele tentou escalar o quarto andar e foi descendo de prédio em prédio. Aí no terceiro andar eu gritei pro vizinho, pula, pula, porque eu empurrar pra ele cair no chão e pegarem ele, porque ele não ia morrer daquela altura. Mas era o máximo que eu podia fazer. Eu pensei em subir com uma taça, mas meu amigo também subiu com um cacetete e foi por isso que ele tentou pular também, porque ele ficou com medo, se acovardou. E dá para perceber aí que ele não se arrepende do que fez e que ele fez de sangue frio, porque quando uma pessoa sofre um sequestro emocional, ela provavelmente tentaria se matar ou se entregaria ali no momento, porque ela estaria cega sobre as emoções dela. Gabriel, obrigada pelas informações. A gente vai conversar mais daqui a pouco. Vou precisar devolver para a Jéssica mais um relato extremamente importante do Gabriel. Presenciou ali toda a cena, o início. Eles estavam ali aproveitando, o casal curtindo em casa. Começou uma briga. As crianças, imagina que cena, as crianças começaram a gritar pedindo ajuda porque estavam vendo a mãe ali recebendo vários socos. Depois dos socos, ele pegou o martelo e começou a desferir várias marteladas sobre aquela mulher que infelizmente não resistiu. Neste momento, como de costume, ela estaria saindo com as crianças para levar para a escola, mas hoje a realidade é totalmente diferente. Ela não sobreviveu.
essa criança de 12 anos foi atingida, né, pelo próprio pai, e a pequena, que vai ficar com as marcas dessa cena para o resto da vida. Eu volto com você, Jéssica. Vou dizer uma coisa, Larissa, eu vi essas imagens, eu não sabia, as imagens estavam aqui no grupo do nosso jornalismo, as imagens anteriores a ele fugir, e me fez mal, sabe? Mexeu comigo mesmo. A forma, ela, meu Deus do céu, tudo gravado, claro, do chão, né, dos moradores, para a varanda do apartamento, mas a forma como ele agiu foi muito covarde, muito violento também. E ele não pode ter o direito de seguir vivo aí com liberdade, não. Porque o que ele fez foi uma monstruosidade contra essa mulher. E agora são filhos órfãos desse casal, né? De pai, que eles não vão querer contar com o pai, e de mãe, porque a mãe morreu de uma forma bárbara como essa.